Olá, educadores e educadoras, tudo bem com vocês? A gente está começando aqui mais um podcast da Educativa. Eu sou o Arlindo, tenho atuado como gestor aqui na nossa plataforma e quero te agradecer por ter chegado até aqui, por estar nos acompanhando. Tenho certeza que vai ser um tempo muito produtivo, com muita informação para você. Daqui a pouquinho eu vou anunciar o nosso convidado e vai ser um tempo precioso, eu tenho certeza. Antes de mais nada, quero agradecer ao nosso patrocinador, a Engenhoteca, que tem nos apoiado, empresa de cultura maker, STEAM, que tem revolucionado aí a criatividade dos alunos nas escolas parceiras, está aparecendo aí na tela. Entra nas redes deles, conheça mais dos programas, que eu tenho certeza que vai ser muito bom para você. E também, se você está chegando agora, não entendeu direito, não sabe o que a Educativa é, nós somos uma plataforma de cursos para docentes e gestores educacionais totalmente voltado para a educação básica, tá? São mais de 50 cursos dentro da nossa plataforma, onde pagando uma mensalidade você tem direito a acessar todos esses cursos com certificado, então vai aprimorar o seu conteúdo, a sua sala de aula e também vai poder ser útil aí no seu crescimento de carreira. E tem uma notícia super especial, nesse mês aqui de outubro, estamos comemorando o mês do professor, então existe uma condição mais do que especial. O nosso valor para que você tenha acesso a todos esses cursos caiu de R$ 29,90 para R$ 9,90. Isso mesmo, não caiu, despencou o preço para que você possa nos conhecer, aproveitar todos os cursos que a gente oferece com certificado para você, tá bom? Dito isso, quero apresentar aqui o nosso convidado de hoje, o Fábio. Seja muito bem-vindo para esse tempo que a gente vai ter aqui de conversa. E eu queria que você começasse se apresentando, falando com que você atua, com que você tem trabalhado, suas experiências. Fica à vontade. Muito legal, Arlindo. Mais uma vez um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, né? Muito legal. Parabéns pelo trabalho de vocês, um trabalho muito bacana, contribuindo muito para a educação como um todo, né? De tudo que a gente precisa. Então, vamos lá. Eu sou Fábio Machado, eu sou administrador de empresas, formado em administração de empresas, com ênfase em comércio exterior. Eu tenho MBA na área de gestão estratégica e empresarial e sou mestre em administração pela USP também, lá na FEA, né? Então, toda a minha carreira basicamente trilhada dentro da área de administração. E dentro desse período da minha carreira, eu acabei passando por diversos segmentos, né? Eu comecei trabalhando no setor bancário, né, de finanças. Então, atuei por 5 anos em banco, cheguei até a gerência de agência, né? A gente sabe o quanto que é exigente o mercado Já financeiro. bater um papo aqui, eu já sei um pouquinho disso daí também, porque eu já atuei. A gente vivenciou muito, né? Já, muita De coisa. como acontece. Então, migrei da área financeira depois para fazer um intercâmbio internacional. Morei um ano fora do país, né? Para conhecer outras culturas, conhecer o ambiente de outras empresas também. E quando eu retornei para o Brasil, eu acabei migrando para a área de indústria. Então, trabalhei mais 8 anos na área de indústria, aí já direcionando mais para um segmento um pouco mais estratégico, né? Começando pela gestão da qualidade, e aí pela gestão da qualidade migrando para outros aspectos de planejamento, por exemplo, né? E foi através desse aspecto de planejamento que eu comecei a minha carreira na educação. Eu comecei a dar aula para o ensino superior, né, como professor universitário, na área de empreendedorismo e estratégia, e foi aí que eu comecei todo o trabalho. Migrei para dar aula também em pós-graduação, MBA, né, foi por isso que eu fiz o meu mestrado na USP, e por meio desse trabalho que eu fazia, eu acabei começando a trabalhar diretamente com escolas, né, entrando basicamente para trabalhar em gestão educacional. Então, foi basicamente um pouquinho da minha trajetória dentro da educação até o momento atual, né, que a gente está trabalhando com gestão na educação Que especificamente. maravilha. É super bacana, né, ter pessoas que estão no ambiente de sala de aula, mas também pessoas que estão no backstage, né? Estão ali na parte de trás, que estão olhando para a escola, no caso da iniciativa privada, como um negócio, né? Eu costumo dizer aqui, a gente traz tanto professores quanto gestores, que existe, às vezes, uma questão que não é muito bem compreendida na educação básica, que principalmente nas instituições privadas, a educação ela é um negócio, Sim. né? E eu queria que você compartilhasse
um pouco para nós da sua visão desses dois pontos importantes, que é você, diferentemente de outros segmentos, né, que você pode ter uma frieza um pouco já, né, Exato. estabelecida. A gente falou de banco aqui, né? Muito. Já é parte do negócio ser frio, um pouquinho mais, um pouquinho não, totalmente racional ali nas decisões. E quando a gente fala de escola, setor educacional, às vezes tem um pouco de dificuldade, porque está muito relacionado com algo emocional, algo vocacional, de vida. Você está construindo a vida da criança, o Exato. futuro, né? Como que você encontra nesses 12 anos já, né, de experiência, um caminho para que você consiga não trazer essa frieza, eu vou dizer assim, do mundo dos negócios, entendendo que é um setor diferente dos outros, né? Exato. Mas também colocando assim, olha, precisa de metas, precisa de resultados, porque é um negócio. Como que você trabalha com isso? Eu acho que existem algumas premissas e antes delas até a gente ter alguns paradigmas que têm que ser quebrados, né? Na minha visão, uma coisa que é muito específica nesse modelo de educação que a gente tem é que a educação ela é uma premissa básica dentro da nossa Constituição. Tá. Então já parte de dentro da Constituição você falar que é direito de todos ter acesso à Uhum, educação, uhum. né? Só que a partir do momento que você tem uma oferta de educação pública e uma oferta de educação privada, o próprio nome privado já diz, né? Uhum. Existe uma empresa ali, existe um CNPJ criado que tem custos que não são bancados pela iniciativa pública, né? Exatamente. Então, a partir do momento que você tem custos e despesas, você tem que ter resultados para custear isso, Sim. e não é uma ONG, né? Exato, exatamente. Porque a ONG ela tem incentivos também, né? Aham. Então, as escolas, quando eu migrei para o mercado educacional, existia muito essa particularidade de quebrar um pouquinho desse paradigma. Eu lembro que até uma das coisas que se falava quando eu cheguei para a educação é assim: educação não se vende. Uhum. Né? Aham, aham. Existia Aham. esse paradigma, né? Não, você não pode falar em vender a educação. E para mim isso não era tão claro, porque oriundo de várias outras frentes, né? E formado com toda a carreira em administração, eu falava, mas espera aí, é sim, né? Você Sim. sim vende. Óbvio que dentro das características que a educação pressupõe, né? Então eu não estou vendendo um produto sem demérito a qualquer tipo de produto, mas sim, a gente está impactando vidas, Claro. né? Mas a gente está vendendo sim uma transformação. Sim. A gente está vendendo conhecimento. Então, à medida que o mercado educacional ele sim tem investimentos, ele também vai migrar para um projeto de ter lucro, né? Uhum. Porque quem investe busca ter retorno, né? Claro. Então, todos os mantenedores, todos os investidores em educação buscam isso. E eu acredito que do tempo que eu migrei para a educação para cá, esse mercado ele já se adaptou muito mais a isso, né? Tá. Vide que a gente tem tido um boom de investimentos tanto do exterior quanto daqui do Brasil, de Tenho grupos, acompanhado. né? Uhum. Grupos investindo demais em compras de escolas, aquisições, fusões, né? Sim. Porque enxergaram o mercado da educação como um grande potencial. Mas é um mercado que ele sim é trabalhado como uma organização, como uma empresa, ele deve sim ter metas, né? E tem projetos, N tipo de projetos de metas que você pode colocar dentro da educação com um fim específico. Mas não é tão simples por ser trabalhado principalmente com crianças, É. né? À medida que você envolve uma expectativa que não é só de uma pessoa, que é de uma família como um todo, e às vezes até sonhos a serem realizados, tudo Aham. tem que ser muito bem trabalhado, né? Para que você não coloque a educação num patamar menor do que ele é num nível de importância. Aham. Então, o que basicamente a gente busca trabalhar, né, na nossa empresa de gestão é falar, olha, a educação ela é transformadora, ela é mais do que tudo transmitir experiência e propor experiência dentro do conhecimento, mas entendendo também que aquilo é um negócio. Claro. Então, as metas, elas não são simplesmente de transformação, mas elas são também financeiras, elas são de lucro, né? Claro. Então, E nesse sentido, fala um pouquinho para a gente, assim, você que já veio da indústria, mercado financeiro,
Você hoje consegue trazer essa gestão moderna, né, com metas, eu digo assim, esse controle gerencial, né, que as grandes empresas multinacionais têm. Você conseguiu trazer, porque o que que eu noto, né? A educação privada brasileira ela é muito caracterizada por empresas familiares, é muito forte. Exato. E existe um problema aí quando você fala de gestão moderna e empresa familiar. Poucas conseguem unir as duas coisas, né? Uhum. É aquela questão familiar, é o filho, que aí o pai que fundou, o filho assumiu, não tem muito bem estabelecida a cultura organizacional, o que acreditamos, visão, etc, né? Você conseguiu trazer dessa sua experiência em outros setores pro educacional essa gestão? Sim, a gente conseguiu trazer, mas é um processo que, antes de mais nada, a gente tem que quebrar essas barreiras que existiam antes, e à medida que essas barreiras são quebradas, é um processo contínuo de construção, né? Pelo menos é a visão que eu tenho Sim. dentro desse processo. Porque o que acontece? Você implantar metas dentro de um processo de aprendizagem não é uma coisa tão simples de se realizar, Uhum. né? Então, a estrutura que nós acabamos montando é uma estrutura que antes ela visava aplicar uma cultura na organização, Uhum. para que essa cultura sustentasse, aí sim, metas e diversos polos de resultados que a gente busca atender, né? Uhum. Então, a primeira coisa que a gente fez na cultura da organização é buscar fazer com que todo mundo entenda que sim, aquilo é um negócio, mas que acima de tudo a gente está ali para transformar vidas, Perfeito. né? Eu costumo dizer para toda a equipe, nunca uma pessoa vai sair igual ela entrou de uma sala de aula. Se você entrou numa sala de aula agora, ficou 30 minutos lá dentro e saiu, você já vai sair uma pessoa diferente de lá de dentro. Sim. Então, de alguma maneira, você foi impactado e foi transformado, né? E trazer isso para o ambiente do dia a dia da instituição de ensino, né? Então, quando a gente traz isso para a escola, o que a gente fala? As pessoas não vão ser transformadas se o nosso dia a dia não for transformador para a gente. Uhum. Eu não vou proporcionar experiência se eu não estiver vivenciando experiência, né? Claro. Então, isso é uma coisa que a gente buscou trazer para fazer a cultura, e aí, a partir da cultura, começar a trabalhar com um planejamento específico de resultados e trazer as metas para esses resultados. Sim. Até foi muito legal, porque para trazer tudo isso para a área da educação, eu costumo dizer que tudo tem que ser muito lúdico, né? É. Em todas as empresas, mas na educação eu gosto muito de trabalhar isso. E na minha experiência dentro do meu mestrado na USP, eu tive uma experiência muito legal com um professor, que ele dizia que todo modelo de gestão, ele tem que ser mensurável, mas ele também tem que ser lúdico. Ele tem que ser fácil de ser compreendido. Então, o modelo que a gente trouxe para ser aplicado, que na realidade ele foi criado para ser aplicado na educação, ele é um modelo de foguete que a gente usa Hum. lá. Então, todas as nossas métricas, todas as metas e as formas que a gente mede isso e os fins dessas metas, elas são aplicadas dentro de um modelo de foguete. Tá. E esse foguete é o que sustenta o nosso projeto. Uhum. Então, a gente tem na base do foguete todas as métricas que são propulsoras do projeto. Olha que interessante. Então, imagina tudo que é base Aham. para uma escola e que tem que acontecer de uma maneira muito bem feita, Sim. né? A gente coloca ali infraestrutura, a gente coloca corpo docente, a gente coloca todos os colaboradores, né? Uhum. Então, o que vai fazer com que o nosso foguete levante voo é toda a nossa base de infra, professores e equipe. Aí a gente parte para uma outra parte do foguete, que são ações que a gente chama de norteadoras. Tá. Então, para que caminho que a gente vai querer seguir? Para onde a gente vai direcionar o nosso Aham. foguete, Uhum. né? Tem até aquela fábula da Alice e do gato, né? Que Uhum. ela pergunta para ele qual o caminho, ele fala para onde você quer ir, É, né? E aí, primeiro precisa saber para onde quer se ir. você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho Aham. serve, Qualquer né? caminho serve, Então, perfeito. nesse caso, o que norteia o nosso projeto? Para onde nós queremos ir? Então, ali a gente tem métricas que se relacionam preparo da equipe, tem métricas que relacionam a estrutura que a gente busca proporcionar para os nossos alunos e para as famílias, qual é o tipo de material didático a ser utilizado, e mais do que isso, como ele vai ser utilizado. Porque não é simplesmente você implantar um sistema de ensino, mas a forma como você implanta um sistema de ensino faz diferença, Sim. né?
Não é simplesmente chegar lá, colocar um livro em cima da mesa, abre o livro e lê, né? Isso não é experiência, não é transformação. Então, tudo isso está dentro de um aspecto que a gente chama de norteador. Tem um outro, que é o penúltimo aspecto, que são impactos influenciadores. Então, imagina tudo que está externo à instituição de ensino, mas que impacta, né? O novo ensino médio, por exemplo, né? Saiu determinação na sexta-feira agora da Secretaria de Estado, né? Tinha que ser aplicado? Não tinha? Já é para 2025? É para 2026? Como que isso impacta o meu projeto? Né? A economia como um todo, né? Sim. Para quem está acompanhando e não está tanto por dentro, o que que a normativa disse? O que que agora é o mais atual desse assunto? Para quem não pôde acompanhar ainda, né, na última sexta-feira agora de outubro, saiu a determinação da Secretaria de Estado, né, seguindo todas as regras da lei que foi colocada pelo Senado, né, do novo ensino médio, da mudança da carga horária do novo ensino médio, da divisão dessa carga horária, e que não é obrigatório que se implante agora para 2025. Não é obrigatório para 25. Não, 2025 ele é optativo e sim obrigatório a partir de 2026. Então 2025 vai ser um ano de preparação para 26. Exato, exato. E quem ainda não tem a oportunidade de colocar em 2025 pode se preparar ao longo do ano todo e colocar para 2026. Entendi, perfeito. Então, para fazer essa adaptação de carga E a horária. escola tem que estar antenada com tudo isso porque às vezes, né, essas coisas que são da lei, elas acabam vindo de última hora, muitas vezes, né? Então a Muitas escola já vezes. tem que se preparar antes para também não ficar despreparada. E ter uma facilidade ou uma ajuda, inclusive, para interpretar tudo isso, né? Porque a gente sabe que a legislação nem sempre é tão clara, né, no que a gente precisa. Então, tudo isso está dentro de um aspecto que a gente tem no modelo de negócio que ele impacta. A gente não tem ação direta sobre ele, mas temos que ter medidas e ações para regularizar caso haja, né? E por fim, se você imagina um foguete, você vê a ponta dele, a ponta do foguete ela é dividida em duas partes, que basicamente são os resultados. Resultados acadêmicos e resultados financeiros. Né? Então, esse modelo é um modelo que a gente utiliza muito para ir transformar cada um desses itens em metas, e aí as metas serem monitoradas por algumas métricas para que aconteçam. Perfeito. Para que a gente consiga ter Achei sucesso. muito interessante o modelo do foguete, porque eu costumo dizer o seguinte: não adianta o gestor trazer algo que só ele entende. Às vezes eu percebo muito gestor falando muito bonito. Aí quando você olha para o time, ninguém entendeu o que ele falou, ninguém entendeu o que ele quer, não entendeu para onde o negócio está indo. Nós, às vezes vamos simplificar. O negócio falou de trazer algo lúdico. Exato. Todo mundo está entendendo? Não, todo mundo no mesmo barco, todo mundo entendendo para onde a escola está indo, nossos objetivos, metas, e aí todo mundo trabalhando junto para alcançar aquilo ali, né? Então eu achei isso muito interessante. Compartilhe um pouquinho para a gente. Hoje, dentro desse grupo que você trabalha, tem o objetivo Prime, correto? Exato. Fala para nós assim do momento do colégio, o que que você está sentindo hoje, estando no mercado privado, os movimentos de mercado, muita inovação, né? Então, desde dessa questão que vem há alguns anos do ensino bilíngue, agora inteligência artificial, parece que tem épocas, né? Temas que vão surgindo em épocas e as escolas, eu abraço isso, não abraço, eu trago isso ou não trago, é importante ou é só um modismo, etc, né? Como que vocês estão? Em que momento o colégio está? Compartilhe um pouquinho para a gente. Legal. O Prime ele tem um modelo que ele tem um DNA que é um pouquinho diferente da maioria das escolas, né? Tá. Eu costumo dizer que lá no Prime a gente não somos uma escola de paredes, somos uma escola de horizontes. Então a gente está sempre olhando para fora, sempre olhando para frente e buscando fazer de uma maneira diferente do que a grande maioria faz, né? Então eu vou dar um exemplo aqui falando do novo ensino médio, né? O ensino médio ele foi lançado lá atrás, né, pelos governos anteriores, para que fosse aplicado ali em torno de 2021 a 2022, né? Nós, antes disso, já tínhamos um trabalho que já era preparado para esse modelo que foi implantado depois. Então, nós já tínhamos modelos de itinerário formativo, nós já tínhamos trilhas de desenvolvimento que os alunos escolhiam, e para cada uma das trilhas, a gente trabalha muito com projetos. Tá. E projetos que são embasados em uma aprendizagem por problema. Então, não é um material didático pronto. A gente trabalha ano a ano quais são as problemáticas que vão ser aplicadas para os alunos, né? Os desafios que eles vão enfrentar
e quais vão ser as entregas deles. Então, até hoje, isso se mantém e é um dos grandes diferenciais do colégio, né? A gente não tem uma aula online, por exemplo, para ser aplicada dentro desse projeto. Os alunos vivenciam a teoria e aplicam a prática dentro da escola. Numa trilha Maker, por exemplo, a gente está trabalhando energia solar. Ah, legal. Né? Mas energia solar na prática, montando ali os projetos de energia solar, né? Em uma outra trilha que a gente trabalha, os alunos vão trabalhar um pouco da cultura maker, mas não diretamente com robótica. Eles vão pegar sucata e vão transformar a sucata em algo que ele é aplicável no dia a dia e é sustentável, né? Então, também é maker, né? O maker não é só tecnologia. Numa trilha de pesquisa, por exemplo, nossos alunos trabalham pesquisa arqueológica, Olha né? só. Eles simulam uma escavação arqueológica dentro do colégio, né? Então, o Prime, ele busca trabalhar de uma maneira diferente o processo de aprendizagem, sem deixar de lado a essência, que a gente sabe, lá nós temos só o ensino médio. Tá bom. Não temos o fundamental. Então, a gente sabe que o ensino médio é um momento de preparação para vestibular, para Enem e para todos os desafios que os alunos têm. Mas para a gente não é só isso. Então, a nossa visão de educação, ela está muito relacionada à experiência. E se o aluno passa por uma experiência daquele conteúdo, na nossa visão, ele tem uma possibilidade muito maior de fixar a aprendizagem, né? E aí, estar preparado não só para um vestibular, mas para qualquer coisa que ele vai desempenhar na vida dele, né? Então, a visão que a gente tem de educação dentro do Prime é basicamente essa. A gente está num momento muito legal, porque o Prime atingiu mais de 400 alunos nesse ano agora de 2024. Então, a gente considerar, são 400 alunos só de ensino médio. Já somos um dos 3 maiores ensino médios aqui do ABC, né? E a gente busca continuar esse projeto, mas sempre demonstrando que é a nossa especialidade. Né? O Prime é um colégio de especialistas em ensino médio, em adolescentes. Então, sempre com essa proposta, com esse diferencial. Sim. Né? Você disse no começo uma coisa que me chama a atenção, a dificuldade que havia no passado, e eu digo que acho que tem até hoje, dos gestores escolares perceberem e notarem as famílias como clientes, né? Não podia dizer isso, vender educação e tal. Porém, no mundo real, a gente vê a concorrência na educação básica só aumentando e se acirrando. Então, o que eu pergunto para você e queria que você compartilhasse? Num mundo onde eu não posso dizer que ele é cliente, a família e o aluno são meus clientes, mas também, se eu não entender as demandas e as necessidades dessa família, o meu concorrente, que é a outra escola privada da minha região, vai fazê-lo, vai entender, vai absorver e acolher essa necessidade e vai colocar na escola dele e na campanha de matrícula e rematrícula. Hoje em dia, com rede social, impulsionamento de campanha, como todos sabem, ele vai alcançar a família que estuda comigo. É fácil de entender isso. Com certeza. Então, como que a gente lida, né? Como que você lida ali com o pai e mãe como cliente? Muitas vezes eu percebo que assim, não é tudo que eles querem que vai dar para atender, né? Sim. Porque senão é muita demanda, é muita coisa, uma família quer uma coisa, outra família quer outra. Por isso que a escola tem um perfil, tem um programa, né? E a família, quando vem, tem que saber disso, onde está entrando, né? Eu costumo dizer, a melhor combinar na largada do que ter problema lá na frente. A nossa escola esse é o programa, é assim que funciona, né? Como que você vê isso? Concorrência acirrada, né? E sabendo lidar com anseios e desejos cada vez maiores das famílias. Como que você trabalha com isso lá? Eu costumo dizer que assim como você falou, toda escola ela tem um programa, ela tem uma proposta, Isso. né? E a gente recebe muitas famílias lá, todos os meses, interessadas em fazer matrícula, em conhecer mais o projeto. E o que eu costumo falar para eles é o seguinte: independente da infraestrutura, do que te encante ou daquilo que você não esteja visualizando, talvez não tenha sinergia, entenda o nosso projeto, entenda a nossa forma de enxergar e entregar a educação. A primeira coisa que tem que ser feita é isso, porque às vezes as próprias famílias não são preparadas para entender a proposta pedagógica, para entender a forma que aquela escola enxerga
e a forma que ela entrega a educação como um todo. Sim. Então, sempre que eu tenho a oportunidade de conversar com as famílias, eu falo isso. Gente, propostas sobre educação vão existir diversas, e todas elas são respeitáveis. A minha visão é de que todo mundo que está na educação, seja no ensino público ou no privado, e se está como concorrente no privado, ele tem também um fim social. A educação tem o fim social. E é louvável que ele esteja lá, com a visão de educação dele, né? E nós temos a nossa. Então tem que ficar muito claro para a família qual é a visão de educação da escola, Uhum. né? Então, assim, ela busca fazer algum tipo de preparo diferente, ela busca ser mais conteudista, ela busca ser um pouquinho mais humana, né? Ela busca fazer com que o preparo do aluno seja para esse fim ou para aquele fim. Então, no nosso caso, eu sempre converso com as famílias e falo, olha, entendam o nosso projeto. Sim. E à medida que elas entendem o nosso projeto, a gente começa a conversar com elas e mostrar quais são os combinados. Olha, aqui funciona dessa forma. Te atende? Sim. Vocês compreenderam? Ficou claro como que funciona, né? Porque é como você falou, o combinado ele tem que ser na largada. Ele tem que estar tudo muito claro e muito compreendido por todas as partes lá no início. À medida que isso acontece, a gente consegue reduzir e mitigar muito os problemas na trajetória. É uma né? questão que você falou, né, específico do colégio de vocês, como tem alguns outros que a gente conhece, escolas que são escolas de resultado, né? Então, olha, nós queremos formar, né, aqui os adolescentes para que eles possam entrar nas melhores universidades, grandes oportunidades para eles. E aí, às vezes, a família não entendeu isso, né? E aí, quando a régua sobe no dia a dia escolar, de cobrança, de tarefa, de conteúdo, poxa, mas tá sobrecarregando muito meu filho, né, só tá, mas poxa, não tô dizendo necessariamente se o programa de vocês é sim ou não, mas poxa, é o objetivo da escola preparar ele para as melhores universidades. Então isso Exato, vai ser natural no processo. exato. Ele vai ter que estudar bastante, ele vai ter que se dedicar bastante, né? Esse tipo de coisa acaba acontecendo ali com vocês também. Ah, acaba acontecendo, né? E é muito natural, porque nem sempre a família, ela, ou não vou dizer que ela não está disposta, mas ela não consegue ou não tem o tempo de compreender todo o projeto, né? Uhum. Porque se a gente for pegar um projeto educacional de qualquer tipo de escola, ele é muito complexo, né? Ele tem vários projetos, várias frentes, cada projeto com um perfil específico de entrega, com algum objetivo específico. E nem sempre isso consegue ser 100% compreendido. Uhum. Então, tem aquela família que vai chegar e vai falar que realmente, olha, minha expectativa era essa, ou eu acho que está demais, né? É, E ao mesmo tempo tem uma outra que acha que está de menos, tá de menos, é isso que eu digo. Aham. né? Então aí é onde a gente entra e fala, não, olha, qual que é o seu objetivo, né? O que Uhum. você tem de expectativa? E aí, ver se essa expectativa ela está sendo bem atendida ou ela vai ainda ser atendida pela escola, né? Uhum. Tem que ser Eu sempre digo que a educação dos nossos alunos, ela tem participação direta da escola e da família. É uma via de mão dupla. Uhum. Ninguém vai fazer nada sozinho, né? Então, se a escola conseguir mostrar muito bem qual é a proposta dela e fazer com que ela seja compreendida, e a família compreender bem essa proposta e ajudar nessa proposta, o fator de sucesso ele é praticamente 100%, Uhum. né? Porque todas as expectativas vão ser atendidas, né? O ruim é quando existe uma ruptura de comunicação entre um e outro. Aí É. fica muito mais difícil. Então a gente acredita muito na comunicação com a família e em detalhar e explicar muito bem o nosso projeto. Normalmente uma visita na nossa escola, ela no Prime, ela dura ali de 1h30 a 2 horas com a família. Aham. Tudo muito bem detalhado, Muito bem detalhado, conversado. exato, exato, Maravilha. né? Me fala uma outra coisa, um problema que, batendo papo com gestores, é um problema comum nas escolas particulares, da questão do ticket médio. Arlindo, não dá para subir ticket médio. Se você mexe na mensalidade, vai embora, corre, vai para concorrência, vai para aquela escola que briga por preço, porque tem tudo isso, né? Então, Uhum, assim como na indústria tem aquela marca que briga por preço, outra é qualidade, diferenciação,
O mercado educacional também tem isso. Tem o Muito. colégio que vai brigar por preço, olha, aqui é mais barato, vem para cá. Não, mas aqui é diferenciação, aqui é um outro nível, né? Como que você ali, nesses anos todos, quando você se deparou com esse tipo de desafio, como que você atua? É também nessa comunicação clara com a família? Como que você usa, quais estratégias você usa? Esse é um tema espinhoso, né? É um Tem, tema que é tem que ser muito, aquilo que eu te falo, pô, tem que ser tema que o pessoal queira assistir. é muito espinhoso, é um tema que não é simples, mas é muito legal de falar. Eu acredito muito que a gente não fala de preço, a gente fala Uhum. de valor entregue, Sim. né? E valor percebido. Tem alguns pesquisadores famosos, né? O Michael Porter fala muito disso. Ele fala assim que o diferencial de qualquer tipo de empresa ele tem que ser percebido pelo cliente. Sim. Se um diferencial não é percebido pelo cliente, então isso não significa que ele seja um diferencial, ele é mais do mesmo, né? Então o que a gente busca fazer no nosso projeto é trabalhar dentro do Prime, aplicando e mostrando muito claramente quais são os nossos diferenciais, né? E aí, ao você mostrar os diferenciais, você consegue aplicar valor dentro daquilo que você entrega. Uhum. E aí o valor ele tem que ser percebido. Eu costumo dizer muito para a nossa equipe que é o seguinte: existe uma questão que ela é uma linha que, apesar dela ser muito tênue, ela tem que ser muito trabalhada, que é assim, chegou uma família e a família não quer fazer matrícula lá e por algum motivo financeiro, por exemplo, né? E a gente tem que entender, a família ela não consegue e ela está pedindo uma ajuda porque ela e a gente tem muito disso lá, muitos alunos que têm o sonho de estudar no Prime, né? Uhum. Muito legal. A gente já teve famílias que deram a matrícula do Prime de presente de aniversário, Olha que de legal. presente de Natal para os filhos, né? Então, o que acontece? A família ela não consegue e aí a gente precisa buscar algum tipo de ajuda. Então aí você trabalha isso. Ou a família ela consegue pagar, mas ela não quer pagar isso. Hum. E aí tem um outro fator dentro disso. A família consegue pagar, mas ela não acha que vale. Então, eu costumo dizer que assim, os dois primeiros itens você pode conversar e pode trabalhar por meio de uma avaliação de boletim, por meio de um desafio de bolsas, e aí, porque o diferencial foi percebido. Olha, eu quero muito, mas eu não consigo, ou tem alguma questão ali. Uhum. Agora, se o diferencial não é percebido, aí fica muito difícil de você trabalhar o ticket médio, né? A elevação de um ticket médio como um todo. Então, o que nós entendemos ali como fator de sucesso para a gente é, primeiro de tudo, um posicionamento muito claro, né? Olha, nosso projeto é esse, as nossas entregas são essas, e a gente cobra isso daqui por todo esse projeto. E aí mostrar muito claramente quais são todos esses diferenciais, né? Uhum. E aí vai muito do entendimento da família. Tem família que fala uau e eu quero muito, ou família que fala uau e, puxa, eu não tenho condição, o que que a gente pode fazer? E aí a gente entra com as várias frentes de entrada de matrículas, né, Legal. que a gente tem, e negociações e tudo mais. Para tentar se adaptar o máximo possível, né, Exato. para não fechar portas, Para não né? fechar portas, porque as oportunidades elas têm que ser dadas, né? Eu acredito muito na oportunidade. A educação tem o fim social também, Sim. mas como instituição de ensino da parte pública, da parte privada, desculpa, a gente tem que trabalhar muito bem a percepção, Uhum. né? E dentro dessa percepção mostrar, olha, nossa proposta é essa, nossas entregas são essas. Se você for comparar com alguém, você vai perceber nitidamente que essas entregas que a gente faz são diferenciadas, né? Uhum. Por isso o preço, né? Sim. Então, o desafio, na minha visão, de você sempre elevar ou mudar o ticket médio, ele vai estar muito relacionado com o que você oferta, com o que você entrega e como você mostra essa entrega. Maravilhoso. Tem um tópico que eu acho que é super importante você também trazer sua visão de gestor. O nosso público principal aqui da Educativa são os docentes, né? Os Legal. nossos professores, os educadores. E um dos motivos que fez com que a Educativa surgisse no mercado foram notícias que foram surgindo, notícias alarmantes,
que dizem respeito do futuro da docência, do futuro dessa carreira de pedagogia. Acho que você tem acompanhado, né, notícias do tipo que até 2030, 2035 vão faltar professores no mercado. Tem uma outra que é alarmante também: 60% dos alunos de pedagogia e licenciaturas abandonam o curso no meio do curso, né, desistem da carreira. E nós aqui, quando notamos essas notícias, esse cenário, fomos em loco. Então a gente realizou uma pesquisa com mais de 300 professores, Legal. né, desde a educação infantil até o ensino médio, para ouvi-los, né? O que acontece, qual é a opinião de vocês? E de maneira geral, obviamente que você tem opostos ali na pesquisa, mas existe uma linha ali contínua que a gente notou, em alguns casos, um desânimo dos professores, uma falta de ânimo para lecionar, né? Como que vocês, primeiramente, enxergam essas notícias preocupantes, né? Porque é importantíssimo para Sim. vocês, né, que o professor esteja motivado. Aqui na Educativa a gente tem uma frase que é o seguinte, né? No palco da educação, o professor é protagonista. Então tá ali, você pode ter a melhor infra do mundo, o melhor marketing, mas fechou a porta da sala, É ele. é ele. É ele que vai dar o show dele, vamos Exato. dizer assim, né? E aí você encontra um cara desanimado, desmotivado, até mesmo com as emoções abaladas. Hoje, como que vocês trabalham essa questão humana do professor? Vocês têm pensado em coisas novas? Como que vocês veem essas notícias? Fala um pouquinho do trabalho de vocês com o time docente. Legal. É muito interessante você trazer esse tema, porque teve uma pesquisa recente da OCDE que foi feita a nível mundial, Uhum, tentando entender quais são as profissões que os alunos atualmente buscariam para o futuro deles, né? uhum, E quando você faz um recorte, principalmente na Europa, né? O ensino, se você junta o ensino básico com o ensino básico, eles dividem entre fundamental e médio, uhum. né? Se você junta os alunos que escolheriam ser professores do ensino básico, mais os que buscariam ser professores do ensino médio, esse índice ele praticamente empata com profissões como engenharias, como medicina, Olha só. né? Então é um estudo muito legal que foi lançado recentemente. Agora, quando esse estudo é trazido aqui para a nossa realidade do Brasil, ele fica muito abaixo de qualquer outra Uhum. profissão, né? E é uma coisa que nos preocupa muito, porque o quanto que, inclusive, a profissão docente está sendo estimulada nas próprias instituições de ensino, Sim. né? O quanto que a própria instituição mostra para os alunos e para as famílias que o papel do professor não é um papel do professor simplesmente de ser valorizado e de ser aplaudido, mas que ele é fundamental na base da sociedade. Não vai existir nenhuma outra profissão sem o professor, sem o docente, Aham. né? Então a gente enxerga que o papel nosso como instituição é sempre fazer com que o professor se sinta valorizado, se sinta preparado e, mais do que tudo, ele se sinta sustentado. Tá. Porque todo mundo tem percebido o quanto que a sociedade mudou como um todo depois da pandemia, É. né? Tá Uhum. muito mais difícil todo tipo de relacionamento, né? As pessoas não estão... até engraçado, eu fiz parte de um congresso de neurociência da professora doutora Thaís Coelho, e foi no último final de semana, e ela falou um pouquinho a respeito disso, né? Ela falou, nossa, eu esperava que depois da pandemia isso fosse acontecer de uma maneira supernatural, o ser humano fosse melhorar ainda mais, né? Agora vai, né? Aham. E enquanto que isso mudou muito, né? Não aconteceu tanto se colocar no papel do outro, de empatia, parece que as coisas dificultaram mais. E a gente sabe que isso acontece também dentro de sala de aula, né? Não só com os alunos, mas em relação a famílias e tudo. Então, o suporte, a oitiva do professor, né? O suporte constante para que ele esteja sendo sustentado dentro do projeto, ele é super importante. E a gente trabalha muito isso lá, né? Uhum. Então, como que os professores estão performando? Não na didática, não na transferência de conhecimento, mas na relação como um todo. Sim. Como é que eles estão entendendo todo aquele processo de um dia de aula que ele terminou depois de 6 aulas que ele deu numa manhã, né? Uhum. Então, esse acompanhamento constante é que, na nossa visão, ele é fundamental, que é o que vai dar sustentação para que o nosso corpo docente possa entrar dentro da sala de aula e dar o show,
como a gente falou, Claro. né? O show não vai acontecer sem esse papel principal e ele precisa estar sustentado. Então a gente enxerga tudo isso e a gente busca estar sempre muito próximo, né? A nossa coordenação e a nossa direção, elas são sempre estimuladas a estar conversando o tempo todo com os professores, né? Qualquer sinal de diferença, ele já tem que ser percebido, ele já tem que ser conversado. Uhum. Então, não é simplesmente uma questão de preparo técnico, Sim. é também de suporte para tudo que está acontecendo, né? É um Uma momento muito... escuta ativa, né? Exatamente, é um momento desafiador, né? A gente sempre fala que a educação não é feita com máquinas, né? Então, são pessoas reais, dores reais, né? Então, a professora chega ali na sala de aula, ela acabou de ter uma briga conjugal. E aí você não tem como anular que ela está mexida emocionalmente. Exato, E ela vai entrar numa sala de aula ali com 30, 40 alunos para ter que dar uma aula excelente, exato. né? Então, a escola ela acaba tendo que trazer esse papel para si e dizer, Uhum. opa, o lado humano dessa professora que está com um problema vai interferir naturalmente, Sim, porque ela é não é um normal. robô, ela é um ser humano, né? Exato. Então, muito bacana isso, porque se a escola não cria esse ambiente de escutar o professor, de escutar as dores, né? A gente estava aqui, antes mesmo de começar, falando sobre diversas temáticas de inclusão hoje em dia, né? Que é super Exato. importante. A escola, sim, tem que estar preparada para receber os alunos Uhum. atípicos, né? Que têm qualquer condição. Porém, a escola também tem que dar esse respaldo pro docente, Exato. né? Você sabe que eu me lembrei agora de uma pesquisa que foi lançada recentemente, que tem muita relação com o que a gente pensou do nosso projeto. Eu vou falar um pouquinho do projeto para Sim, sim. finalizar com a pesquisa. Quando nós estruturamos o nosso projeto, a gente buscou estruturá-lo com base em 4 pilares específicos. O primeiro pilar que a gente fala é o pilar da felicidade. Uhum. Então, é difícil você, em alguma escola, em algum lugar, onde o projeto pedagógico esteja estruturado em felicidade, né? E na nossa visão, se não só o aluno, mas se todos na escola não estiverem felizes, né? E aí a gente pode entrar em um monte Sim. de debates, tudo, mas quando eu digo estar feliz, naquele momento ele estar se sentindo bem e se sentindo confortável para estar lá e para performar, né? E se ele não estiver, dar suporte a ele para que ele esteja. Então, a felicidade é o papel principal para que depois a gente possa, né, trabalhar aspectos para preparar o aluno para ele ser protagonista, né? A gente trabalhar resultados dentro desse aluno, né? E também para todos os professores e a equipe. E aí isso me rememorou quando a gente teve um lançamento de uma pesquisa da própria OCDE em cima do PISA, né? Então, eles estudaram o PISA e fizeram uma correlação do nível de felicidade dos alunos com uma outra matriz de resultados, né? Uhum. Então, você tinha lá 4 quadrantes, onde o pior quadrante era onde os países onde tinham o pior desempenho no PISA e o pior desempenho em felicidade dos alunos, né? E no melhor quadrante, os países com melhores resultados no PISA e melhores níveis de felicidade dos alunos. Então, quando você analisa esses quadrantes, você vê que, por exemplo, aqui na América Latina, o que está no pior quadrante é a Argentina, Uhum. né? Então, assim, alunos infelizes e alunos performando mal em resultados, em nível de resultado. O Brasil, ele está no quadrante de maus resultados, não tem resultados bons como os outros países, e ele está muito próximo de uma linha tênue entre felicidade e infelicidade. Tá. Ele está muito próximo. Então, assim, a gente está se aproximando da Argentina, né? E aí, Aham. quando você olha para os países que estão melhores, você pega lá uma Suécia, uma Dinamarca, né? Uma Tailândia, né? São países que têm ótimos resultados e a população num nível de felicidade bom. Coreia do Sul, por exemplo, ela tem o melhor índice de educação do mundo, só que ela está na pior linha de felicidade dos alunos. Olha Então, só. a pressão dentro do ensino na Coreia do Sul ela é muito grande, né? Inclusive de Uhum. competitividade como um Ah, todo. Então, trabalhar esses níveis de felicidade para a gente acaba sendo fundamental para que a gente entenda o nosso papel dentro da sociedade para que as performances possam acontecer. porque também aquilo não é o resultado a qualquer custo, Exato. né? Você falou da Coreia do Sul, eu lembro de alguns dados que eu já cheguei a ver de
infelizmente, né, índice de suicídio entre jovens muito alto lá. É altíssimo. Altíssimo. É altíssimo. Muito acho que por conta disso que você comentou. Sim. Família pressionando, escola pressionando, tudo pressionando, né, ali para ter aquele desempenho excelente e não se absorvendo ou acolhendo as dores, né, os lamentos do aluno. Então, acho muito interessante isso, porque, obviamente, queremos bons resultados, queremos excelência educacional, mas espera aí, né? A que custo, né? A que custo isso, né? Não né? queremos que ninguém aí chegue ao ponto de entrar numa depressão severa, né? Exato. Então, isso é muito bacana. E tem índices que dizem, né, que o Brasil é o terceiro país no mundo com mais pessoas em nível de depressão e é o maior da América Latina Olha só. nesse nível. Então, quando a gente olha para a educação, o quanto que a gente está proporcionando um ambiente e uma aprendizagem saudável, Saudável, acho que essa é a palavra. né? O quanto que as escolas conseguem se preocupar com essa aprendizagem e não só com o nível de transferir conhecimento e preparar para um vestibular. Que é aquilo que a gente estava dizendo aqui. No mundo complexo que a gente vive hoje, talvez, e eu digo com um pouco mais de certeza hoje, será que é todo aluno que vai entrar na faculdade pública? Exato. Ou será que esse aluno, e talvez o novo ensino médio venha trazer luz a isso? Não, ele é mais empreendedor. Um exemplo que eu estou trazendo aqui, né? Não militando contra o ensino superior. Mas, poxa, será que no mundo que está se construindo, né, onde as big techs estão contratando mais um cara que sabe de programação e não olhando tanto se ele tem uma universidade ou não? Eu quero ali o hard skill da pessoa que sabe fazer isso, operar essa programação aqui, né? Então, a gente tem que também entender e acolher o aluno, o desejo dele. E aí que a gente estava falando também, informar bem a família, né? Evitar pressões desnecessárias. Perfeito. Hoje o mundo está mudando, existem outras opções, onde o aluno vai ter sucesso, ele vai estar feliz, né? Também, e não num formato tão quadrado ali de esse é o futuro excelente para você, né? Exato. Eu enxergo muito a educação da forma que você está falando, né? Eu concordo que o nosso país, ele é um país que modelou a educação para um formato de vestibular, com foco em vestibular, mas a visão que eu tenho é de que o vestibular ele é uma etapa do processo, né? E a gente acaba tendo muitos projetos que estão voltados para preparar o aluno para o vestibular, né? Mas e os soft skills dele? Exato. Ele vai ser um excelente técnico que pode gabaritar uma prova, mas ele sabe se comunicar? Exatamente. Ele tem empatia? Ele consegue trabalhar em equipe? Né? Então, como as escolas estão fazendo esse trabalho de soft skills para preparar o aluno para a vida e não para um vestibular? Né? Esse é um grande desafio que a gente se preocupa muito no Prime. Né? Os nossos itinerários formativos eles são trabalhados dentro de projetos porque a gente acredita que o ser humano ele tem que ser preparado agora. E não o aluno chegar com 18 anos numa universidade e lá começar a pensar em trabalhar em equipe. Né? E lá ele começar a pensar de ter uma inteligência emocional. Então, hoje eu acredito que muitas empresas pensam como você falou, não necessariamente eu preciso ter alguém aqui que vai ter uma formação acadêmica agora, ele pode vir a ter e é importante, né? E também olhar para o lado família e para o lado aluno, né? O quanto que as orientações profissionais nas escolas estão sendo feitas de maneira bem efetiva, eficaz, né? A ponto de às vezes entender que um aluno ele não quer prestar vestibular agora, que ele busca ser empreendedor e que ele tem ideias maravilhosas e que, se juntando a alguém que é um pouco mais técnico, ele vai performar super bem, né? Ele vai fazer projetos de sucesso. Então, eu acho que assim é uma linha que tem que ser trabalhada pelas instituições de preparo para o ser humano mesmo, como um todo, né? Que está muito em alta e que às vezes não é tão percebida, né? Perfeito. Fábio, que maravilha esse papo aqui com você. Acho que foi, para mim, né, muito enriquecedor, aprendi bastante. E acho que para todo mundo que nos acompanhou aqui desse momento também. Queria te agradecer pelo tempo dedicado e também deixar o espaço para você falar um pouco onde quem está assistindo encontra o Objetivo Prime, também suas redes. Usa o espaço, fica à vontade. Legal.
Pessoal, vocês podem me encontrar no Objetivo Prime, né? @Objetivo Prime lá no Instagram. Podem vir conversar comigo, eu estou sempre à disposição. A gente gosta muito de networking, de trabalhar com muitos contatos. Acho que essa troca é super enriquecedora para a educação, né? E quem quiser entrar em contato comigo também pelo LinkedIn, né? É só me procurar, Fábio Machado, né? A gente tem uma empresa de gestão e trabalha lá no Objetivo Prime, vai estar à disposição de todo mundo. Maravilha, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer. Agradecer você que assistiu até aqui, agradecer mais uma vez nosso patrocinador, a Engenhoteca, empresa de cultura maker e Steam, vai estar aparecendo. Acompanhe o trabalho deles, pode ser muito produtivo e enriquecedor para o seu colégio. E mais uma vez relembrar essa promoção incrível da Educativa nesse mês do professor, de R$ 29,90, apenas R$ 9,90 por mês, com acesso a mais de 50 cursos com certificado, cursos realmente pensados no dia a dia da sala de aula, para melhorar, para te trazer insumos, para melhorar a sua aula, o seu dia a dia também. A gente falou muito aqui de socioemocional, coisas pensadas para a vida e para a mente do professor, tá ok? Te espero aqui no nosso próximo encontro, nosso próximo podcast. Até mais, obrigado, tchau, tchau.